Devoção. Capítulo 1. Eu estava sentada no bar, bebendo minha segunda marguerita. Minha saia lápis na altura do joelho encostou-se ao banco vazio ao meu lado, meus dedos batendo na minha coxa ao ritmo da música que vem do sistema de som. Esse não era o tipo de estabelecimento que eu costumava frequentar, mas meu chefe tinha sido inflexível quanto a me encontrar com Mayfield no seu ambiente preferido. E assim concordei, embora com algum sobressalto pela perspectiva de entrar em um clube de cavalheiros caríssimos, no qual lindas garotas desfilavam pelo ambiente usando elegantes vestidos. E as 2 bebidas que pedi já tinham custado mais do que minhas compras semanais no mercado. A julgar pelas inúmeras luzes cintilantes e pelos pisos de mármore polido, o lugar destilava estilo e dinheiro. Mesmo que ainda estivesse meio vazio, eu não tinha dúvida de que encheria logo e que seu dono ganharia uma fortuna. Uma menina atrevida que parecia ter saído da capa de uma revista masculina escalou um poste e desceu com as pernas abertas para se aquecer, como pronunciou o DJ, explicando a programação daquela noite para os poucos frequentadores vestindo ternos sob medida. Suspirei com impaciência e me deixei afundar no banco luxuoso do bar, observando os sofás de couro macio e as paredes espelhadas perto da entrada. Mayfield estava atrasado. De fato, muito atrasado. Eu não gostava de atrasos, e em particular detestava um desse tipo, exatamente quando eu estaria em casa, relaxando com uma taça de vinho, após um longo dia bajulando os grandes caras do setor imobiliário. Meu emprego deveria ser apenas algo para preencher o espaço e me dar algum dinheiro, até que eu conseguisse uma boa posição em uma empresa como a Delaware e Ray. Porém, como acontece sempre com esse tipo de emprego, eles são um beco sem saída. E 2 anos mais tarde eu estava ali, com 23 anos, presa, sobrecarregada e sem nenhuma promoção à vista. Talvez fosse a maneira como ele caminhava, cheio de autoconfiança e arrogância, mas no momento em que o vi entrando no bar, soube que aquele sujeito era do tipo que só me traria problemas. Então, enterrei o olhar na minha bebida, evitando a curiosidade daquele desconhecido. Os pelinhos na nuca se arrepiaram. Virei-me devagar, percebendo que ele estava atrás de mim. Seu hálito quente roçou a pele sensível do meu rosto, quando ele se inclinou sobre meu ombro para sussurrar no meu ouvido. Você é como um peixe fora d'água num lugar como esse. Eu não tenho certeza se isso é bom ou ruim. Sua voz era baixa e rouca, abrasadora. Era uma voz de 4. As palavras ecoaram em algum lugar no fundo da minha mente. Meu coração pulou e quase saiu pela boca, coisa que atribuí ao fato de que não gosto de homens desconhecidos inclinando-se sobre mim. E menos ainda, aqueles com a voz profunda e sexy, com uma leve sugestão de sotaque sulista. Lutando contra o desejo de saltar do banco do bar e abrir alguma distância, muito necessária, entre nós, endireitei as costas e me virei para encará-lo, pronta para retrucar com uma observação aguda e malcriada. Minha nossa! Aquele homem era deslumbrantemente bonito. Esqueço bonito, ele era lindo. Era, era chocantemente maravilhoso. E em uma escala de 10, ele era 100. Por alguns segundos fiquei só olhando para ele, enquanto meu abdômen se torcia em 500 nós e minha pulsação acelerava. O cara era um tesão, e a julgar por seu sorriso perverso, definitivamente não era o tipo de homem que você pode levar para casa para conhecer seus pais. Ele era alto, pelo menos uma cabeça a mais de altura do que eu. Talvez 1,80 m, 1,90 m. O cabelo negro e úmido estava um pouco comprido demais e desgrenhado, como se ele tivesse transpassado as mãos nele. Seu casaco,
agora úmido da chuva que caía sem parar em Nova York nos 3 últimos dias, não fazia nada para esconder os ombros largos e o corpo musculoso, nem a postura insolente. Na penumbra do bar, seus olhos elétricos brilhavam como esmeraldas. Eu nunca tinha visto olhos como os dele, de um verde escuro e intenso, latente, pronto a despir uma mulher com um único olhar. Eu já me sentia nua, apesar das várias camadas de roupa. Seu olhar viajou até a frente da minha camisa com satisfação e se demorou nas minhas pernas por mais tempo do que seria educado. Minha pele se arrepiou com seu olhar. Prendi uma mecha de meu cabelo encaracolado atrás da orelha e umedeci os lábios, repentinamente secos. O efeito que aquele homem tinha sobre mim era enervante e excitante ao mesmo tempo. Cruzei os braços sobre o peito e mordi o lábio inferior, com força para recuperar meu discurso. Ele me olhou com as sobrancelhas erguidas e um ar divertido, como se soubesse o efeito que um olhar desses exercia sobre mim. Porém, não foi sua arrogância óbvia que me deixou de imediato com raiva. Foi a maneira como seus dedos abertos permaneceram pousados intimamente na parte inferior das minhas costas, como se estivesse acariciando um local pelo qual tivessem passado antes, como se pertencessem àquele lugar. Por que você diz isso? Só porque não estou usando um fio dental e salto-agulha e meus seios não estão se derramando para fora de um sutiã de oncinha? Perguntei, com os dentes cerrados, ignorando o delicioso puxão que sentia em um lugar do meu estômago. Jet Townsend. Os lábios dele se contraíram. Mayfield. Não pôde vir. Então você vai ter que se contentar comigo. E não se preocupe, você e eu ficaremos bem. A pele ao redor dos olhos deslumbrantes se enrugou e sua boca curvou em um sorriso, criando 2 covinhas perfeitas. Porque senti que havia um duplo sentido em suas palavras. Brooke Stewart, respondi. Meu olhar se demorou em sua camisa azul clara e em seus jeans desbotado, com barra desfiada, que cobriam as botas country. E eu não pude evitar o tom de zombaria se formando na parte de trás de minha garganta. Vinho? Perguntei, pronta para pedir. Prefiro Sex on the Beach, disse ele, e piscou para mim com um sorriso diabólico. Eu imaginei que suas palavras poderiam ser interpretadas de 2 maneiras, mas a julgar pelo sorriso galanteador, eu duvidava que ele estivesse falando sobre o coquetel. Um calor começou a me percorrer com a imagem indesejável de nós dois tendo relações sexuais na areia e na água. Minha pele formigava por causa da atração magnética entre nós. Mas que diabos! Eu tirei meu olhar de cima dele, na esperança de que essa atração instantânea não fosse nada além de uma invenção de minha imaginação. Então, Brooke, fale-me tudo sobre você. Ele se inclinou para a frente, enviando-me um sorriso lindo de derrubar corações. Respirei fundo, irritada de repente. Como ele se atrevia a me chamar pelo meu primeiro nome? E o mais importante, como ele ousava se mostrar tão sexy fazendo isso? Gostaria de lembrar que esta é uma reunião de negócios e não um encontro. Ele ergueu as sobrancelhas. Você quer um encontro? O quê? Meu rosto pegou fogo e meu coração bombeava um pouco mais depressa. Não foi isso que eu quis dizer, eu... Seus olhos brilharam com humor. Aparentemente você gostou do que viu. E eu também, então... Ele deu de ombros e parou, deixando o resto por conta da minha imaginação. Eu odiava esses caras gostosos, em especial os que sabiam quanto eram lindos. Pode acreditar, isso não é a coisa pela qual eu não tenha passado antes. Minha mentira parecia ridícula e ele sabia. Eu poderia deduzir isso pelo sorriso irritante, autoconfiante e ainda assim lindo que ele estava exibindo. Meu mau humor emergiu. Esse contato era para ser uma tentativa inicial de descobrir como seria possível
uma potencial parceria entre nossas empresas. O fato de que a Mayfield Health tivesse enviado alguém que não conseguia nem se vestir de acordo com a ocasião era risível. Por que Mayfield ia querer ser apresentada por alguém que claramente não tinha nenhum conhecimento do que pode ser aceitável quando se lida com um possível parceiro de negócios? Ou talvez Mayfield não valorizasse nossa cooperação, e essa foi a maneira de me dizer para ir para aquele lugar. De qualquer maneira, eu não estava satisfeita e não tinha intenção de fazer segredo sobre o meu desagrado. Mayfield era alguém conhecido por ser um verdadeiro filho da puta. E também por não levar desaforo de ninguém e de não ser tolerante. Se quiser ser bem-sucedida nesse cruel mundo de negócios dominado pelos homens, eu tinha de espelhar suas táticas ou desistir de uma carreira que já não estava indo a lugar nenhum. Olha, eu aprecio sua vinda, Sr. Townsend, mas prefiro conversar com pelo menos um vice-presidente regional. Por favor, diga ao Sr. Mayfield para me telefonar assim que estiver disposto a remarcar nossa conversa. Boa noite. Pegando minha bolsa e meu casaco, que estavam sobre o balcão polido do bar, pulei da banqueta e me dirigia para a saída quando dedos fortes se enrolaram em volta do meu braço. Eu congelei. Não se esqueça do seu guarda-chuva. Nós não queremos que seu rostinho bonito chegue em casa encharcado, sussurrou Townsend em meu ouvido, enviando outro delicioso arrepio pelo meu corpo. Qual era desse homem em ficar sussurrando? Qual o problema em falar com pessoas normais? Procurei cegamente em torno de mim e puxei meu guarda-chuva de sua mão. Sem olhar para trás, marchei para fora do bar, mantendo minha cabeça erguida. Só quando cheguei ao estacionamento, que ficava a uns 6 metros da entrada do bar, é que parei e, por fim, dei um longo suspiro. O ar da noite tinha esfriado. Dei de ombros dentro do meu casaco e corri para abrir a porta do meu Volvo. Era uma coisa velha, mas tinha sido um presente de formatura de meu padrasto. Então eu o amava. Mesmo que fosse uma droga andar com ele na cidade, preferia isso a ficar presa em um táxi com um motorista do sexo masculino, com quem não podia confiar. Coloquei a primeira marcha e saí do estacionamento. Meu olhar caiu sobre o imponente desconhecido que estava em pé na entrada do bar, olhando enquanto eu passava de carro. Será que ele tinha me seguido? Meu coração acelerou, porém não parei. Na verdade, pisei fundo no acelerador e o carro engasgou ao ir para a frente. O motor soltou um protesto arranhado, mas não me importei. Fosse qual fosse o negócio de Townsend, havia decidido que ele era um canalha e tinha a intenção de nunca vê-lo de novo. Se ele achava que eu era o tipo de mulher que sucumbia a um corpão musculoso e lindas covinhas, estava muito enganado. Cheguei ao meu minúsculo apartamento em Brooklyn Heights em menos de uma hora e estacionei o carro em frente ao prédio de 5 andares que vinha sendo minha casa desde minha formatura na faculdade havia 2 anos. A rua estava molhada e deserta. A lâmpada do poste em frente do prédio lançava um brilho dourado na porta de aço que levava a um corredor estreito com um hall de entrada. Prestando atenção nas grandes poças de água de chuva, peguei minhas chaves na bolsa e entrei. Chamei o elevador e subi até o 5º andar. Sylvie, com quem dividia o apartamento e era minha melhor amiga, não estava em casa. Desde que aportara no emprego de seus sonhos, na área financeira, ela quase nunca chegava em casa antes da meia-noite. Eu tinha sido ensinada a colocar 110% em tudo que fizesse, mas Sylvie levava essa coisa de trabalhar duro a um nível totalmente novo. Ela ia longe, ao ponto de sacrificar seus hobbies, suas amizades e sua saúde, fazendo horas extras pelas quais não ganhava mais, numa tentativa de ganhar reconhecimento por todo o esforço adicional. Todas as minhas tentativas de fazê-la perceber que o nível de estresse que a alcançara
Era pouco saudável, tinham sido em vão, até agora, mas eu não ia desistir. Deixei cair o guarda-chuva em um suporte de bronze e minha bolsa ao lado do casaco, sobre a velha mesa de café no corredor. Chutei meus sapatos para longe e fui até a cozinha para me servir de uma muito merecida taça de vinho. Eu estava na metade de minha segunda taça quando a chave girou na fechadura da porta da frente e a cabeça loira de Sylvie surgiu em meu campo de visão. Uau! Que bela surpresa! Sentei-me e apontei para minha taça. Quer um pouco? É melhor pegar uma garrafa. Ela caiu no sofá ao meu lado e colocou suas longas pernas para cima. Eu fiz a varredura desde sua saia listrada, que ficava um pouco acima do joelho, até seu rosto e o cabelo loiro molhado. Alguma coisa estava diferente. Seu rímel estava borrado. A pele sob seus olhos azuis estava inchada e vermelha, como se tivesse chorado. O que era impossível, porque Sylvie não era o tipo de mulher acostumada a chorar. Todos os anos em que tínhamos sido as melhores amigas, eu nunca a vira derramar uma lágrima sequer. Era uma garota que sempre fora nada menos do que perfeita e feliz. Endireitei-me de imediato, sentindo que algo estava errado. O que aconteceu? Tomei um pé na bunda. O quê? Ela pegou a taça de minha mão e a esvaziou em um grande gole. Eles me mandaram embora. Disseram que não precisam de outra trainee. Blá, 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 blá. Ela revirou os olhos. Que seja. Ai, merda. Balancei a cabeça, em descrença. Você trabalhou tão duro. Eu sei disso, certo? E sabe de uma coisa? Estou bem. C'est la vie. Hora de seguir em frente. Sylvie deu um pulo e um sorriso surgiu em seus lábios. Vamos encher a cara. Apertei os olhos. Havia algo na maneira como ela evitava olhar para mim que levantou minha suspeita. Espere! Agarrei seu braço e puxei-a de volta para o sofá. Você não está me contando a história toda. Ela revirou os olhos de novo. Vai falando, eu ordenei. Ela fechou os lábios em uma linha apertada. Sylvie? Insisti. Tudo bem. Eu dormi com o chefe. Meu queixo caiu. Você não fez isso. Ela sentiu com a cabeça. Fiz. O assistente pessoal dele, que é o melhor amigo da mulher do cara, começou a suspeitar. Então filha da puta ficou nervosinho e decidiu se livrar de mim. Isso está dentro da lei? Está? Sylvie deu de ombros. É provável que não, mas é um mundo pequeno e eu preciso dessa referência, se pretendo arrumar outro emprego na área de bancos. O filho da puta! Eu espelhei as palavras de Sylvie. Sylvie era a pessoa mais brilhante que eu conhecia. Formara-se com uma das primeiras da classe e qualquer empresa ficaria feliz em tê-la em seus quadros. Você vai encontrar outra coisa em pouco tempo. Eu não tinha dúvida sobre isso. Ela sorriu. Sim, só que na próxima vez, trate de me lembrar de não transar com o chefe. E não interessa se ele é gostoso. Você é tão sortuda por ter o Chan. Pelo menos ele não é casado e não mente sobre não ter dormido na mesma cama com a esposa pelos últimos 2 anos. Vai ser clichê assim lá na... Passei os braços ao redor de Sylvie e ela apoiou a cabeça contra meu ombro, do mesmo jeito que sempre fazia quando um relacionamento azedava. Eles sempre azedavam, quer a gente quisesse ou quer não. Chan não é perfeito, você sabe disso, e eu não quero nenhum compromisso, respondi. Pelo menos ele é honesto, e isso é mais do que você pode dizer sobre a maioria dos caras lá fora. Sei lá, você pode me chamar de romântica, mas não concordo com Sylvie sobre seu último comentário. Evidentemente, nem todos os homens eram mentirosos ou tinham fobia de engatar um relacionamento sério. Revirei os olhos enquanto pensava no cara que todo mundo considerava um achado. Chan, o namoradinho, que não se sentia pronto para assumir um compromisso sério, assim como eu, por minhas próprias razões. Ele era bonito, bem-sucedido,
e com quem vinha saindo por quase um ano, embora soubesse que aquela era uma relação que daria num beco sem saída e que poderia acabar de uma hora para outra. Se você chamasse aquilo de um relacionamento no estilo vamos nos ver de vez em quando, então tudo bem. Isso era tudo o que nós tínhamos, uma espécie de amigos com alguns benefícios extra. Não, era menos que um amigo. Ele era mais um parceiro para fazer sexo. Nós nos conhecemos quando Sylvie deixou sua bolsa em um bar, em uma noite de bebedeira. Sean a encontrou, e quando ele apareceu na nossa porta, ela deveria ter sido a pessoa a agradecê-lo por não roubar o dinheiro dela e atirar sua cédula de identidade na lixeira mais próxima. No entanto, Sylvie estava vomitando no banheiro por quase uma hora. Então, Sean me conheceu em seu lugar. Nós nos demos bem de imediato, e eu realmente achei que ele pudesse ser um projeto para longo prazo. Contudo, como se viu mais tarde, até mesmo planejar um fim de semana era muito compromisso para ele. Na verdade, nem conseguia me lembrar da última vez que tínhamos saído para namorar. Falando sério, nem conseguia me lembrar de alguma vez termos planejado qualquer coisa que não envolvesse uma noite de bebedeira com nossos amigos. Desde o início, Sean havia deixado bem claro que não seríamos exclusivos, e isso foi uma coisa com a qual concordei, porque ele me deixava confortável. Junto dele, era como se pudesse ser eu mesma. Quando a gente conversava, o tempo parecia voar, e nós acabávamos falando a noite inteira. Ok. Então, eu não estava naquela de um amor de causar arrepios, de aquecer a barriga, de sentir um nervoso de excitação. Mas, mais uma vez, isso existe em algum lugar fora dos romances da Bárbara Catlin? Bem, e aí? Continuou Sylvie, me empurrando para fora dos meus pensamentos. Como foi seu encontro com esse cara? Mayfield, disse eu, para refrescar sua memória. Mayfield, ela repetiu. Nem me fale. Acenei com a minha mão, preferindo evitar esta conversa. Ele não apareceu. Parece que nós duas precisamos de uma bebida. Sylvie ficou em pé e me puxou para cima dela. Eu hesitei. Ela podia estar desempregada agora. Entretanto, eu ainda tinha um emprego. Embora pudesse ser divertido passar pelos bares de Nova York, saboreando margueritas à meia-noite, eu não tinha o cartão de crédito Platinum igual ao de Sylvie, cortesia de seu pai, para pagar minhas contas. Tinha de me levantar cedo para ir trabalhar. Vamos lá, pequena. Sabendo que iria me fazer rir, ela imitou o falso sotaque britânico que aprendeu em uma de suas férias em família. Vamos esquecer esse dia horrível. Meus lábios se curvaram para cima. Estaremos de volta em um instante. Isso, no dicionário pessoal de Sylvie, era o equivalente a uma farra que duraria toda a noite. Contudo, ela era minha melhor amiga e precisava de mim, e teria feito o mesmo por mim. Naturalmente, minha determinação não teve chance. Revirando os olhos, balancei a cabeça e segui porta fora. O ar frio da noite chicoteou meu cabelo contra a pele de meu rosto. Felizmente, nosso bar favorito de bebedeiras ficava ao virar a esquina. Então não tivemos de enfrentar o frio por muito tempo, antes de nos acomodarmos em nossa mesa de costume, rodeada por inúmeros admiradores de Sylvie e algumas doses de tequila com limão. Um zumbido penetrante me acordou muito cedo. Eu gemi e cobri meus ouvidos com meu travesseiro, implorando em silêncio para que quem estivesse produzindo tal ruído horroroso parasse de fazê-lo. Demorei alguns instantes para perceber que era meu despertador. Rolei de lado sobre meu corpo e o desliguei. Uma voz masculina soltou um grunhido divertido. Sentei-me no colchão, instantaneamente acordada. Meu olhar pousou sobre o cara do lado esquerdo de minha cama e senti o calor revelador de um grande rubor correndo por meu rosto. Ele estava apoiado em um cotovelo,
um braço dobrado sobre a cabeça, seu peito esculpido com pelos escuros que desciam pelo abdômen, liso em plena exibição. O lençol que cobria sua decência não ficou nada para a imaginação. Na verdade, ele só conseguia me lembrar de uma indesejável distensão entre minhas pernas. Ele não apenas tinha uma boa aparência, mas também era bem dotado. Uma inebriante e perigosa combinação em um homem. Minha língua passou sob meus lábios repentinamente secos, quando afastei meu olhar para longe do volume que se mostrava evidente debaixo do fino lençol. Ei, o que ele estava fazendo na minha cama? E por que estava nu? O que você acha, sua estúpida? Não é preciso ser um gênio para descobrir isso. É só olhar para o sorriso maroto. Olhei para o rosto dele. Na luz brilhante da manhã que vinha se derramando através da janela, ele parecia mais jovem do que na noite passada, porém tão arrogante como sempre. Seus lábios lindos se curvaram em um sorriso mais deslumbrante que eu já tinha visto. Um sorriso de baixar a calcinha, como Silvio teria chamado. Eu empalideci com a contestação. E se eu tivesse deixado abaixar minha calcinha por ele? Ele me olhou com uma expressão divertida em seus olhos ardentes, da cor do musgo escuro, coberto por uma fina camada de névoa opala. A maneira como ele olhou para mim, senti como se esse homem visse através do meu corpo e diretamente até minha alma. Ninguém nunca tinha me feito sentir desse jeito. Então, de novo, eu também nunca tinha visto alguém tão eletricamente bem apessoado. Contudo, há uma primeira vez para tudo. Você está pronta para a segunda rodada? Sua voz destilava insinuação. Eu tinha ouvido aquela voz rouca antes, mas onde? Meu cérebro lutava para fazer uma conexão por meio daquela neblina provocada pelo álcool, nublando meu sistema de recuperação de memória. E então me dei conta. Você estava no Black House. Era para eu me encontrar com Mayfield, mas ele mandou você em seu lugar. O sorriso dele se alargou, revelando duas sequências de dentes simétricos de um branco perolado. Dentes fortes e bonitos, que morderam meu pescoço e desceram roçando a pele sensível de minhas coxas. Ei, calma lá, de onde veio isso? Balancei a cabeça de leve e tentei me apegar à memória diante dos meus olhos, mas já tinha ido embora. Nós... Fiz um gesto para seu peito nu. Meu coração parou de bater por um momento, enquanto esperava por uma garantia de que fora tudo um mal-entendido, que eu não transara com um desconhecido, porque esta foi de ficar por uma noite, não era minha praia. Além disso, eu estava em um relacionamento, embora fosse daqueles abertos, mas trair também não era coisa minha. Eu não estava me transformando em Silvia, estava? E eu provavelmente não seria tão idiota a ponto de trepar com aquele sujeito. O tal senhor estranho abriu a boca para dizer alguma coisa. Fechou-a de novo, e naquele instante eu soube. Eu era uma ordinária, até porque não conseguia sequer lembrar-me de seu nome. Ai, Deus! Pulei da cama, percebendo de maneira vaga que não estava usando nada, nem mesmo minha calcinha. Provavelmente cortesia de seu sorriso, de fazer baixar as calcinhas. Mortificada, puxei o lençol dele e cobri meu corpo nu. Em seguida, peguei aquilo que assumi ser a calça jeans dele e uma pilha de roupas espalhadas no chão e atirei-a para o senhor estranho. Ele a pegou no ar, mas não se apressou em vesti-la. Bem, ele obviamente estava confortável com suas partes íntimas em plena exibição. Bom para ele. Eu me encolhi e sussurrei. Fora. Ele piscou e franziu a testa, como se não tivesse acostumado com esse tom de voz de ninguém. Isso foi um toque de decepção em seus olhos? Eu balancei a cabeça para organizar meus pensamentos confusos. Por que ele se sentiria assim quando nem sequer me conhecia? E então aquilo se foi,
e seu olhar ardente se transformou em gelo. Meu coração afundou em meu peito. Virei as costas para ele e falei por cima do ombro. Você encontrou seu caminho aqui para dentro, então tenho certeza de que pode encontrar seu caminho para fora. E corri porta do quarto afora, me dirigindo para a segurança da cozinha, correndo direto para Sil, que preparava nosso café da manhã. Alguém está fazendo a caminhada da vergonha? Sil apontou para minhas bochechas ruborizadas. Olhei para o rosto maquiado e os cabelos perfeitos. Sério, como ela conseguia parecer que tinha acabado de passar por um tratamento de beleza em um spa depois de uma longa noite de bebedeiras e de vomitar no pequeno gramado ao lado de fora de nosso prédio? Sil estendeu a caneca de café. Tome, pegue. Você precisa disso mais do que eu. Obrigada. Tomei um gole e queimei a língua. Aquela forte pontada de dor ofereceu uma distração bem-vinda para a questão em pauta. Porque eu tinha trazido um cara para casa. Ele ainda está aqui, sussurrou Sil com um tom conspiratório. Quase cuspi no próximo gole. Você sabe do... Ela sentiu com a cabeça. Bem, não foi exatamente um segredo que você fez, querendo ir para casa, para a cama com o cara. O que diabos eu fiz? Tirei a roupa e dancei no colo dele. Do jeito que Sil falou, parece que agi como se tivesse sedenta de sexo. Não admira que o cara estivesse desapontado por não dar uma rapidinha de manhã. Você, minha melhor amiga, devia ter me detido. Fiquei brava com ela, comigo mesma, com aquele gostosão arrogante, descamisado, por aceitar os avanços de alguém que estava obviamente embriagada. Contudo, por mais que eu estivesse fervendo por dentro, sabia que ele era o último que poderia ser culpado de alguma coisa. Afinal, que homem diria não a uma mulher disposta a transar e com moral frouxa? Eu estava bêbada, sussurrou Sylvie, como se isso explicasse tudo. Passos pesados ecoaram do outro lado do corredor estreito e pararam na porta da cozinha. Segurando minha respiração, enterrei meu olhar no café e desejei que a xícara me engolisse para que não precisasse enfrentar a vergonha de minhas ações. Bom dia, senhoras, disse o senhor estranho. Quer café? Sylvie se aproximou e lhe serviu um pouco de café, ignorando meu olhar venenoso lançado sobre ela. Uau! Que diabos! Quer dizer que o cara agora ia ficar para uma xícara de café? Será que ele não recebeu meu memorando? Saúde! Ele tomou um gole e suspirou de leve. Droga! Por que ele parecia tão sexy fazendo coisas normais como beber café? Minhas bochechas começaram a queimar de novo, quando meu olhar deslizou pelo peito largo daquele homem, minha mente evocando imagens dele em cima de mim. Seria uma tentativa de meu cérebro de me fazer lembrar do que fizéramos ou era apenas uma fantasia? Você vai me contar como conseguiu esse gostoso? Estou com inveja e ao mesmo tempo orgulhosa de você, sussurrou Sylvie, nem um pouco incomodada com o fato de que minha conquista podia mais do que certamente ouvir cada palavra que ela estava dizendo. Seu olhar avaliou o homem apreciando os olhos de raio-x. Muito provavelmente estavam despindo nesse mesmo instante. Embora eu, em geral, não me importasse de ela ficar olhando de soslaio meus homens. Por alguma razão inexplicável aquilo me incomodava agora. Seus lábios se curvaram em um sorriso lascivo e ela começou a brincar com um fio dourado de seu cabelo. Eu não teria ficado surpresa se a visse colada à sua perna, babando em cima dele. Pare com isso! Dei um cutucão em minha amiga, para o caso de ela não estar mais me ouvindo naquele seu estupor induzido pela luxúria. Ela encolheu os ombros e deu um passo para trás, mas isso não a impediu de lançar mais um olhar malicioso. E aí? Tem planos para o dia de hoje?
perguntou o senhor estranho. A cozinha ficou em silêncio, até que percebi que ele estava se dirigindo a mim. Ergui os olhos, que estavam fixos no chão, para o rosto dele, e na mesma hora desejei não ter feito isso. Ninguém tinha olhos como os desse cara, olhos verdes como o pecado, mas nunca antes o pecado pareceu tão tentador. Engoli em seco e implorei para meu coração desacelerar antes de estourar no meu peito. Aquilo tinha sido um convite para passar o dia com ele? Certamente não poderia ser isso. O cara teve a sua ficada. Não era esse o sonho de todo homem? Sexo sem compromisso? Então, por que ele estaria interessado em ver mais da minha calcinha? A menos que essa calcinha tivesse se mostrado de um modo que valia a pena uma segunda tentativa. Meu sangue começou a ferver com a maneira como ele sorriu para mim, autoconfiante. Então, ele tinha gostado do jantar e tinha ficado para a sobremesa. Talvez quisesse ver o que mais a minha lojinha teria para oferecer hoje. Bem, uma boa notícia. O estabelecimento estava fechado. Ele não ia conseguir mais nada, mesmo que meu corpo todo estivesse gritando, para ver até onde essa trilha deliciosa poderia me levar. Eu tenho planos muito importantes. Endireitei minhas costas e firmei meu olhar no dele, pronta para continuar encarando até que ele não pudesse mais. Entretanto, ele ergueu as sobrancelhas e os olhos brilhavam com desafio e determinação. Então, cancele, disse naquele tom rouco de sua voz. Eu suprimi um suspiro e cruzei os braços sobre o peito. Sério? Quem ele pensava que era? Talvez a maioria das mulheres tropeçasse nos próprios pés para passar o dia com ele, mas eu não era uma delas. Isso não vai acontecer. Jogo duro, é? Ele mostrou uma covinha sexy. Você com certeza não jogou assim ontem à noite. Minhas bochechas estavam em chamas. Eu queria poder ficar invisível e desaparecer da face da terra. Só desse jeito eu poderia lidar com toda a vergonha e humilhação que estavam me queimando. Quer dizer, talvez eu pudesse. Pegue suas coisas e pode dar o fora. Eu apontei para a porta. Ele não fez o menor movimento. Então segurei seu braço e empurrei. Seu bíceps abauluado ficou rijo sob o tecido fino de sua camisa, mas ele não se mexeu do lugar. Respirei fundo e devagar reuni minhas palavras. Olha, o que aconteceu ontem à noite não vai acontecer de novo. Por que não? Ele riu. Eu pensei que você quisesse mais. Uma pontada aguda de mortificação escaldante queimou através de mim. Será que lá no quarto, enquanto estávamos nos divertindo, eu dissera a ele que queria mais? Ah, Deus! Meu coração começou a bater mais forte no meu peito, enquanto ele me observava, os olhos varrendo meu corpo dos pés à cabeça, aproveitando cada momento daquilo que eu chamaria de a maior humilhação da minha vida. Por que não, de novo? Insistiu ele. Fechei as mãos em punho e me encolhi sob a centelha divertida que enxerguei em seu olhar. Porque isso foi um erro. Nós deveríamos ter uma reunião de negócios, não ficar nos agarrando. Sibilei, enfiando meu dedo em seu peito forte. Sua falta de qualquer tipo de reação fez meu temperamento chamejar. Você foi um erro causado pela embriaguez, que eu nunca permitiria em meu estado sóbrio. Então, trate de ir embora agora. Por alguma razão inexplicável, eu me arrependi de minhas palavras no momento em que as pronunciei. Contudo, não havia como voltar atrás. Ele era um cara diabolicamente sexy, com um belo rosto e o corpo de um deus. Mas eu não podia ignorar o fato de que esses caras gostosos agiam sempre do mesmo modo, e que convencer uma mulher a ir para a cama não é nada além de um jogo para eles. Um jogo para confirmar seu nível de gostosura.
A julgar pelo sorriso preguiçoso nos seus lábios, eu aposto que ele concordaria totalmente comigo. Por isso não tinha importância se eu me sentisse atraída por ele. Esse cara não deveria fazer parte de nada em minha vida para o meu próprio bem. Isso se chama amor próprio. Coisas que não demonstrei muito na noite passada. O cara era um jogador que me traria nada além de problemas. Eu soube disso no momento em que ele entrou no Black House. E minha intuição estava no lugar, como é habitual. Engolindo meu orgulho, cruzei na frente dele e fui para o quarto, batendo os pés furiosa. E não fui capaz de ignorar o brilho de interesse divertido em seus olhos. Capítulo 2. O senhor estranho não me seguiu da cozinha. Senti um pouco de remorso quando peguei a primeira camisa e a primeira saia que achei no armário e me escondi no minúsculo banheiro para tomar um banho rápido antes de ir para o trabalho. Antes, fiz uma inspeção de frente ao espelho. Círculos escuros rodeavam meus olhos castanhos. Meu cabelo, também castanho, estava uma bagunça, do mesmo modo como o cabelo desgrenhado dele. Mas, no meu caso, não me caía tão bem. Minha pele estava pálida, porém tinha o brilho úmido que surge depois de muito tempo dormindo ou dos hormônios pós-coito. Não havia necessidade de me perguntar de onde esse brilho viera, porque eu, com certeza, não tivera uma boa noite de sono, de modo que o brilho só conseguiu me irritar ainda mais. Sério, o que eu estava pensando com essa ideia de trazer um cara para casa comigo? E o que a Sil havia pensado, deixando-me tomar qualquer tipo de decisão naquele meu estupor alcoólico? Agora eu estava diante de outro dilema. Será que Sean, meu pretenso namorado, que não definia a relação, esperava que eu contasse a ele? Será que ele seria honesto comigo sobre uma possível conquista? Furiosa, ensaboei o corpo e lavei meu cabelo com shampoo. A água quente de fato purificou meu corpo, mas não chegou a conseguir lavar toda a minha vergonha. Quando saí do box, tinha tomado uma decisão. A festa pela promoção de Sean seria dali a alguns dias e eu não iria estragá-la. Entretanto, jurei que contaria tudo a ele logo depois. Pediria seu perdão e daria o máximo de mim para resolver nossos problemas. Eu gostava dele e queria ver aonde isso poderia nos levar. Futuro. De modo que eu não deixaria que uma transa de uma noite ficasse entre nós. O que acontecera ontem à noite foi nada além de uma má decisão tomada sob a influência de álcool e de hormônios em fúria. O senhor estranho não ia bagunçar a minha vida, minha cabeça ou minha calcinha outra vez. Preparando-me para receber mais olhares quentes daqueles penetrantes olhos verdes, respirei fundo e deixei a segurança de meu banheiro. Ele já foi, disse Sylvie, assim que entrei na cozinha. Ela me lançou um olhar de desaprovação, como se o fato dele ter ido embora fosse minha culpa, e virou-se para lavar a xícara de café. Eu deveria ter ficado aliviada. Ainda assim, por alguma razão inexplicável, senti-me meio vazia, traída. Provavelmente eu seria apenas mais uma marca em sua cabeceira, como faziam os antigos pilotos de caça ao marcar na carlinga da aeronave a quantidade de aviões inimigos abatidos. Ele disse alguma coisa? Minha voz saiu meio estridente. Ela olhou para mim sob os cílios com rímel. Ele fez algumas perguntas. Jura? De que tipo? Passei a mão trêmula pelo meu cabelo e umedeci meus lábios. Não que eu me importe, murmurei, caso Sylvie tivesse a ideia errada. Ela encolheu os ombros. Uma vez que não se importa, então de fato deixe para lá. Você não deveria estar no trabalho? Eu odiava quando ela mudava de assunto, como dessa vez. Ou quando ela ficava do lado de um cara, coisa que sempre fazia, em especial quando tal cara era bonito. Se eu pressionasse para saber, ela iria desconfiar de imediato
de que eu poderia estar afim do senhor estranho, o que não era verdade, porque eu nem conhecia o homem e não tinha intenção de voltar a vê-lo. Além disso, o que ele poderia ter perguntado? Talvez ele quisesse saber quem ganhara o jogo dos Lakers de ontem à noite, ou pedir a ela que fizesse o favor de chamar um táxi. Fosse o que fosse, eu não precisava saber. Ele pertencia a um passado que eu estava pronta para esquecer. Dei um suspiro silencioso e peguei minha bolsa do chão, onde eu devia tê-la jogado na noite anterior. Até mais, resmunguei, dirigindo-me para a porta. Espere, chamou Sylvie, correndo atrás de mim. A que horas você vai voltar para casa? Vou preparar o jantar. Isso, no dicionário de Sylvie, era o equivalente a peneirar centenas de panfletos de comida delivery e fazer o pedido. Ela estava desempregada por menos de um dia e já estava como uma dona de casa entediada. Eu precisava me livrar dela e rápido, antes de que decidisse pedir o divórcio, metaforicamente falando, é claro. Desculpe, Sylvie. Hoje eu vou ver minha mãe. Eu não conseguia me livrar do sentimento de complacência em sua expressão perdida. Punir alguém não costumava ser meu estilo, porém ela deveria ter me dito o que o senhor estranho falara antes de ir embora. Isso teria me deixado mais inclinada a convidá-la a ir à casa de mamãe, ainda que os silêncios e olhares gelados de desaprovação de minha mãe me fizessem querer fugir o mais rápido que pudesse. Mamãe achava que Sylvie era uma cadela pretensiosa e que era minha amiga, porque eu era uma pamonha fácil de controlar. E Sylvie achava que mamãe era uma cadela, por não se acomodar só com um cara, nem pelo bem de sua própria filha. Em outras palavras, Sylvie achava que minha mãe deveria ter me dado um lar estável, em vez de ficar se mudando de cidade em cidade e de homem em homem durante todo o período vulnerável de minha adolescência. Embora as duas tivessem certa razão em seus pontos de vista, eu preferia ficar em terreno neutro e mantendo-me fora de seu relacionamento de amor e ódio. E era por isso que eu evitava juntar as duas na mesma sala ao mesmo tempo. Ela ainda está com... Sylvie estalou os dedos em seus pensamentos. Qual é mesmo o nome dele? Sabe, aquele cara da semana passada. Foi no mês passado e o nome dele é Greg, respondi. Certo, não vale a pena gastar minhas células cerebrais lembrando-me do nome dele, quando isso será notícia velha na próxima semana. E acenou com a mão, como se dissesse que isso não tinha importância. Eu odiava admitir, mas Sylvie estava certa. Ele já é notícia velha. Não. Já? Ela riu. O que havia de errado com ele? Era legal demais? Bonito demais? Roncava demais? Eu balancei a cabeça, sinalizando que não tinha ideia. Haverá um novo em breve, disse Sylvie. Ergui minhas sobrancelhas de maneira significativa. Ela riu, recebendo minha dica. Já? Assenti. Aparentemente vou conhecer o cara hoje à noite. Posso ir? Por favorzinho. Você sabe o quanto eu gosto de conhecer os namorados da Tina. É como enfiar a mão em um saco de doces de Halloween. Você nunca sabe o que vai encontrar. Seus lábios se curvaram em um sorriso e ela inclinou a cabeça para o lado de um jeito que sempre fazia quando estava prestes a iniciar uma grande campanha de persuasão. Claro que não! Pisquei e dei um passo atrás. Você não vem! Ela abriu a boca para protestar. Então eu a cortei. Nem sequer comece a fingir que gosta dela, porque eu vejo as duas apertando a garganta uma da outra o tempo todo. Isso não é verdade. Bem, talvez seja um pouco, mas você sabe do que eu gosto menos ainda? De ser esquecida pela minha melhor amiga numa noite de terça. Vamos lá, Brooke. Inclinou-se para mais perto de maneira conspiratória. Você tem alguma ideia do que poderia acontecer se eu passasse a noite sozinha? Ela fez uma pausa para o efeito dramático. Alguém poderia invadir o apartamento, ou eu poderia ficar tão entediada a ponto de secar toda a nossa bebida
e ir transar com o nosso vizinho do número 4. Eca! O cara do número 4 era um sujeito estranho que andava por aí num roupão de banho. Toda vez que a gente ia sair, ele estava no corredor, como se soubesse. Ah, vamos lá, Brooke, por favor. Eu não quero ficar sozinha numa terça. 13. Revirei os olhos. Sylvia amava fazer qualquer melodrama, e, em particular, se isso ajudasse a conseguir o que queria. Logo começaria a negociação, e se isso não desse certo, ela voltaria à boa e velha chantagem. Minha amiga tinha seguido os mesmos padrões durante os últimos 20 anos, ou desde que eu me recusara a lhe dar minha lancheira no jardim de infância. E eu não ia mais dar corda para isso. Eu coço suas costas, se você coçar as minhas, sussurrou. Você quer saber o que Jet disse? Quem é Jet? E foi aí que me dei conta. O senhor estranho. Ele tinha se apresentado naquela noite em que nos conhecemos, mas o nome era tão incomum que eu não o guardei. Achava que era algo como Jack ou Jake ou Jeremiah, e a estranha pronúncia era resultado de um sotaque sulista. Até mesmo seu nome soava sexy e proibido. Eu não pude deixar de me imaginar gemendo enquanto ele beijava todo o meu corpo. Meu rosto ficou quente e cada vez mais quente. Droga! Isso foi tudo culpa de Sylvie. Ela sabia mais do que eu. Se ela não tivesse tão prontamente preparada para negociar sua informação, eu não estaria literalmente ofegante ao som do nome desse cara. Jet, quer dizer, Sylvie, eu não tenho tempo para isso. Merda! Estava sob o feitiço dele. Eu precisava tirá-lo do meu sistema, e bem depressa, antes que acabasse bancando a completa idiota. Prendi minha bolsa no peito e saí pela porta, ignorando a incrédula boca aberta de Sylvie. Espere, Brooke! Não me deixe aqui! Gritou ela atrás de mim, lançando olhares por cima do ombro, para me certificar de que ela não estava me seguindo. Corri para o estacionamento, que ficava ao virar a esquina, e pulei dentro de meu carro, pronta para encarar mais um dia de trabalho duro, ou o que restava dele, agora que era quase hora do almoço. Capítulo 3. O tráfego em Nova York era um pesadelo. No momento em que consegui abrir caminho até o centro, já estava com 3 horas de atraso. Droga! Não bastava aquele Jet, o senhor estranho, estar mexendo com a minha vida. Ele também estava arruinando minha carreira. Meu chefe, James, não ficaria satisfeito. Na verdade, quando cheguei ao escritório, desabei em minha cadeira de giratória, com os dedos começando a digitar com fúria no teclado para verificar os e-mails e compromissos do dia. Quase pude sentir as ondas quentes de raiva vindo da sala de James. Talvez ele não tivesse notado minha ausência. Ah, quem eu estava pretendendo enganar? O cara sabia de tudo, e apesar de sua gentileza gay, ele com certeza sabia gritar, coisa que estava prestes a ouvir em 3, 2, 1. Brooke, traga seu lindo rabo até aqui nesse instante. Agora eu estava em apuros. Com um profundo suspiro, eu me levantei da cadeira, alisei minha saia lápis e me dirigi a ele para enfrentar o inevitável, com passos lentos e medidos. Na minha mente, eu podia ouvir os sons assustadores de um tambor informando a desgraça iminente. Wendy, a recepcionista, me lançou um olhar de pena, solidário. Eu sorri de volta e lutei contra a vontade de fingir que precisava sair de novo para uma reunião de negócios. Eu era uma mulher adulta e de maneira nenhuma me sentiria amedrontada por James. Feche a porta, disse James, quando entrei em seu escritório. Fiz o que ele mandou e me acomodei na cadeira em sua frente, a sua enorme mesa de mogno. Minhas mãos ficaram dobradas no colo enquanto olhava para cima, para encontrar seu olhar furioso. Mesmo sendo pelo menos 10 anos mais velho que eu, ele não parecia ter mais do que 30 anos.
Seu cabelo louro com luzes era penteado para trás de sua suave testa. Sua pele tinha um brilho dourado, que todos atribuíam às sessões semanais de bronzeamento, e isso causava um forte contraste com sua camisa, de um branco nítido, e um terno preto. Seus olhos azuis penetrantes estavam focados em mim, me medindo de cima a baixo. Puxei meu paletó, apertando-o em volta do corpo, como se quisesse me proteger daquele olhar curioso. Por que ele estava me olhando assim? Porque ele simplesmente não começava seu discurso habitual, incluindo um ou dois avisos, e acabava com isso, de uma vez. Eu estava prestes a pedir desculpas pelo meu atraso, quando uma batida soou na porta. Entre, disse Jamie, olhando por cima de mim, para nosso novo estagiário, um cara de 20 e poucos anos chamado Tim. Aqui estão os seus papéis, chefe. Tim sorriu com timidez, o que por sua vez fez o rosto de Jamie se iluminar como uma vela de Natal. Tim tinha um belo corpo com músculos bem definidos e uma pele cor de chocolate derretido, o que me fez acreditar que ele deveria passar muito tempo na academia. Obrigada, querido. Melhor agora do que nunca. Os lábios de Jamie se curvaram para cima, enquanto seus olhos devoraram a bunda empertigada de Tim. São os papéis que o senhor solicitou na semana passada. Desculpe o atraso, mas cheguei tarde hoje. Trânsito. Tim me lançou um olhar conspiratório, como se eu soubesse exatamente sobre o que ele estava falando, coisa que eu não sabia. Tim tornara um hábito estar sempre atrasado, e eu chegava sempre na hora certa, exceto hoje. Não se preocupe com isso. Jamie acenou com a mão, brincando. Eu me perguntei se ele seria tão gentil assim comigo. Não há um ditado que diz: guarde o melhor para o final. Vejo você no almoço. Tim lançou um sorriso de dentes brancos e iguais antes de fechar a porta atrás dele. Então. Jamie suspirou e se virou para mim. Engoli o repentino nó que se tornou em minha garganta, e enquanto a expressão calma do chefe se mortificou por alguns tons mais escuros. Não existe um tratamento preferencial para você, Stewart. Me desculpe. Cheguei atrasada, eu disse para quebrar o silêncio desconfortável. Havia uma papelada que eu precisava verificar e pensei que poderia muito bem fazê-lo de casa, o que não era mentira. Eu estava planejando ler essa papelada ontem à noite, quando Sylvie me convenceu a me juntar a ela em nosso barzinho habitual e o senhor estranho entrou no meu caminho. Não me venha com besteira. Eu sei que você está mentindo, mas não foi por isso que chamei você. Ele me desceu os lábios e seu olhar esquadrinhou a porta atrás de mim. E então se estabeleceu sobre mim de novo. Como foi com Mayfield? Ele não apareceu. As sobrancelhas de Jeff dispararam e ele parecia descontente. Um pressentimento desagradável passou por mim. Talvez o cara tivesse voltado para falar com seu chefe, que se queixara a James, e agora eu estava com problemas maiores do que pensava. Por que está perguntando? Porque recebi um telefonema esta manhã. A carranca de James se acentuou. Ops! Isso não era bom. Engoli em seco e me imaginei limpando a minha mesa. Era Mayfield, oferecendo-lhe um emprego em seu departamento. Continuou Jamie, olhando-me. E ele quer que você comece de imediato. Meu queixo caiu e eu quase despenquei da cadeira. Puxa, quer dizer que ser grosseira era o suficiente para conseguir um emprego em uma grande empresa? E foi aí que me lembrei de ter feito mais do que falar. Todo o calor foi drenado do meu rosto. Eu tinha transado com o senhor estranho, que por sua vez convenceu seu chefe a me contratar. Eu só podia imaginar seus argumentos. Ela é muito boa mesmo. Precisamos de mais pessoas como ela. Pessoas que são cooperativas e acessíveis e que levam a arte de fazer negócios a um nível totalmente novo. Ai, Deus! Eu tinha acabado de fazer o teste do sofá no caminho corporativo. Isso é que é ser vulgar.
É óbvio que eu disse que você prefere ficar com a gente, porque está muito feliz com seu pacote de benefícios, continuou James. Balancei a cabeça para sinalizar que estava seguindo suas palavras. Na verdade, meu pacote de benefícios não era tão grande assim. E minha vontade era ressaltar que ainda estava à espera de um aumento de salário prometido havia 6 meses. Entretanto, mantive minha boca fechada. James fez uma careta e meu coração ficou apertado no peito, antes mesmo que ele abrisse a boca para transmitir a má notícia. Eu sinto muito, Brooke, mas vou ter que demiti-la. Mayfield disse que romperia todos os nossos contratos se eu a não deixasse ir. Ele passou a mão no cabelo, como se estivesse aliviado por ter acabado com isso, e acrescentou: Foi ótimo trabalhar com você. Meu Deus! Essa não era uma razão boa o suficiente para me despedir, não é? Sei lá, em algum lugar bem no fundo da minha mente, eu percebia que poderia processá-lo por, não sei. Contudo, um advogado com certeza poderia encontrar algo quando eu contasse essa história maluca. James disse que Mayfield cortaria todos os nossos contratos. Que tipo de psicopata faria isso só para contratar uma pessoa? Não era como se eu fosse alguma famosa que tivesse mostrado suas habilidades em O Aprendiz. Eu nem mesmo era como Sylvie, que se formara como uma das primeiras da classe. Que diabos aquele Jet? Eu não lhe daria a cortesia de chamá-lo pelo nome. Que merda aquele senhor arrogante teria dito sobre mim? Minha mente estava girando e eu podia ouvir o sangue correndo em meus ouvidos. Não tinha certeza se deveria estar irritada ou feliz, ou ambos. Levei um tempo para entender o significado das palavras de James. Meu coração começou a rufar com insistência em meus ouvidos e minhas bochechas queimaram. Eu tinha, enfim, conseguido um emprego em uma grande empresa. Tudo bem, não era uma Delaware e Ray, mas era um começo. A grande chance que eu estava esperando. Então por que eu estava hesitando? Por que isso não parecia ser um grande sucesso? Porque não tinha sido merecido. Eu não conquistara isso. Meu subconsciente empinou sua cabeça desagradável. Eu tinha dormido com alguém em uma posição superior à minha, mas não fiz isso de propósito. Eu não era uma putinha, uma mulher que deliberadamente dorme com um cara com o único propósito de ganhar uma vantagem pessoal, financeira ou qualquer coisa. Vou ter de pensar sobre isso, respondi. Não, Brooke, não vai. Eles são enormes, eles têm ligações, eles lidam com os grandes trabalhos. Sem eles, estaríamos perdidos há muito tempo na lagoa dos pequenos corretores de imóveis. James hesitou. Eu sentia que havia algo que ele não me dissera, mas não fiz pressão sobre essa questão. Fosse o que fosse, ele tinha com a, fosse o que fosse que ele tinha com a Mayfield, não era da minha conta. Um leque de emoções passou pelo rosto de James, e então sua carranca relaxou, e seu rosto tornou-se uma máscara impassível. Vamos lá. Você sabia que não ficaria trabalhando aqui para sempre. É uma grande oportunidade para você. Não estrague tudo. Respirei fundo e desejei que minhas mãos trêmulas parassem de tremer. A Mayfield Health era uma empresa enorme com escritórios em todos os Estados Unidos e na Europa. Embora não concordasse muito com suas práticas de negócio, eu não podia negar o que James dissera. É melhor se apressar. Eles precisam de você na sede antes do final do dia, disse James, me sacudindo para fora de minha consciência culpada. Ele se virou e agarrou o telefone para sinalizar que a conversa tinha acabado. Então é isso? Levantei-me e o olhei incrédula. Com certeza esse não tinha sido o emprego dos meus sonhos, e eu nunca esperei ficar toda emocionada ao sair daqui, mas não podia deixar de sentir uma súbita melancolia. James teria me oferecido um emprego durante a recessão, quando ninguém estava disposto a dar uma chance para uma garota inexperiente, a recém-saída da faculdade. Ele, porém, me ensinara muito sobre o negócio, então eu esperava mais do que um aceno de cabeça e um sinal mostrando-me a porta da saída.
Não se esqueça de nós quando estiver por cima, Tica, sussurrou James, sem levantar os olhos de seu telefone. Eu sorri e dei a volta na mesa para lhe dar um abraço sussurrando em seu ouvido. Obrigada por tudo. Sem olhar para trás, deixei o escritório de James e dei um adeus choroso a Wendy, que ficou surpresa ao saber que eu tinha sido demitida, e mais surpresa ainda ao ver que eu estava feliz. Depois de muitas promessas de mantermos contato, fui arrumar os poucos pertences que cobriam minha velha mesa. Algumas fotos de minha mãe com os dois homens que chegaram mais próximos de ser um pai para mim, e um cacto que Sylvie me dera quando arrumei o emprego. Era o meu cacto da sorte. Ninguém foi deixado para trás, disse, quando coloquei o cacto no banco da frente e o prendi com o cinto de segurança. E então programei o GPS para me levar para o escritório central da Mayfield Royalties, em frente a Delaware e Ray.